Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro Cordioli, e hoje nós estamos aqui no Diálogos em Direito e Filosofia. Eu e Conrado Kurtz convidamos o magistrado e doutor em filosofia João Engelmann. Ele é doutor na filosofia de Hegel e vai falar para nós a respeito do conceito de dignidade da pessoa humana em Hegel. Passo a palavra para o Conrado a fim de dar as boas-vindas para o nosso convidado e já começar o nosso bate-papo. Então, primeiramente, João, é um prazer aqui conversar contigo, duplamente colega, né? Colega aí do doutorado da filosofia, do pós-graduação da PUC, e colega magistrado. O João é juiz de direito em Ibirubá, né? E então é um grande prazer conversar contigo, especialmente nessa questão do Hegel. Eu estava pensando, João, muito, né? Eu estou relendo agora, nos últimos tempos, a fenomenologia do espírito. Resolvi dar uma mergulhada assim, numa coisa um pouquinho mais difícil. Bem difícil. E então, realmente, assim, ó, eu fiquei pensando, né? Poxa, quem entende de Hegel aí é o João, que se dedicou há alguns anos com um filósofo que é base de tudo que veio depois, eu acho, né? Não tem mais filosofia qualquer posteriormente a Hegel que não passe pelo Hegel, né? Então já vou mais ou menos encaminhar, João, assim, ó. Eu sei que tu trabalhaste muito com a filosofia política, né? Hegel, até onde eu sei, Hegel ele gerou uma direita e uma esquerda. Ele pode ser fundamentado pela direita e pela esquerda, digamos assim, né? Dentro dos conceitos aí enfim, família, sociedade civil, Estado, liberdade, autonomia individual, história, né? O professor Tadeu Weber, que nós três fomos alunos do grande Tadeu. Sempre dizia, o Hegel foi quem trouxe a história para dentro da filosofia, né? E hoje nós conversávamos antes, especialmente com relação a Heidegger e Gadamer, a respeito de que todos, de uma certa forma, são herdeiros do Hegel, mas não são seus seguidores, né? Então, eles, de uma certa forma, houve uma base na filosofia hegeliana, mas eles fazem uma interpretação diferente. Então, a pergunta aqui já para começar, João, te ouvir a respeito do teu trabalho de doutorado, eu faço uma pergunta bem instigante, assim, Hegel é um solipsista? O sistema hegeliano é um sistema fechado? E essas são as duas perguntas, assim, que não querem calar, digamos. E a outra questão é como é que tu chegaste, então, a trabalhar, como é que tu, a partir da filosofia do direito e da ciência da lógica, né? Como é que tu trabalhaste aí o tema que levou a essa questão de Hegel como um liberal, né? Seria isso, mais ou menos? Isso, no então, doutorado. Sim. É contigo aí a palavra. Pergunta espinhosa, né? Sempre espinhosa. Mas, bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Leandro e ao Conrado pelo convite. Nós que te agradecemos. É a segunda vez que eu estou aqui conversando com vocês. Verdade. A primeira oportunidade de discutirmos um pouco do meu doutorado, essa tese de que precisa ser bem compreendida a afirmação de que Hegel é liberal. Sim. E eu não concordo com ela, né? No primeiro momento, se nós adentrarmos na filosofia do direito, na ciência da lógica, na fenomenologia que tu referiste, é quase que impraticável sustentar que Hegel é liberal, desde que nós consideremos os postulados fundamentais da filosofia do Hegel. O Hegel, só para uma contextualização muito breve, o Hegel é um filósofo sistemático da modernidade. Disse que é o último filósofo sistemático da modernidade. Daquele tipo de filósofo que fala sobre... Tem uma metafísica, tem uma filosofia do direito, tem uma filosofia da religião, tem uma ciência da lógica, e etc. E esse é o desafio, né, de quem estuda. Se você está estudando ele, sabe como é difícil chegar numa obra como uma fenomenologia do espírito, uma obra densa, uma obra
criptografada, Exato. escrita lá em 1806 e que depois ele vai ter tempo de escrever sobre os temas que são tratados na lógica. E a minha tese do Hegel liberal, que tu mencionaste, ela parte justamente da fenomenologia do espírito, da afirmação que o Hegel faz lá, e que depois vai retomar, né, de que a liberdade moderna ela surge como uma liberdade absoluta que vai derivar um terror, né? Todos nós sabemos que ele está falando da Revolução Francesa, do Tribunal Revolucionário, do Robespierre, do Danton e toda essa gente. Mas a própria fenomenologia do espírito e depois a ciência da lógica vão tratar de um tipo de dialética que é a base metodológica, eu diria assim, de toda essa discussão sobre a estrutura do sistema, se o sistema é fechado, se o sistema é aberto, se é a verdade absoluta, se existe verdade absoluta, e descambando nessa tua pergunta, eu diria assim, muito aguda e capciosa, de que o Hegel é um solipsista. Né? Sim. A dialética hegeliana ela guarda relações muito substanciais em relação à dialética clássica, da lógica aristotélica, né? Que tem os seus postulados, e também guarda uma relação bastante distinta da lógica do Kant, né? A contradição, sobretudo a partir do ponto de vista da contradição. A contradição em Kant, por exemplo, era disruptiva, a contradição incluía o sistema. E o Hegel é um interessado pela contradição, ele acha que a contradição é um movimento. Cara, maravilhoso. Tu me permitir só uma parte? À vontade. Você está falando algo extremamente profundo e abstrato, mas se eu puder só trocar em miúdos para nossa audiência, de fato, se você for pensar, e isso era um mantra na aula do professor Tadeu, né? For pensar em termos de imperativo categórico, né? De tratar o outro como um meio, mas sempre como fim, quando você se coloca fora do imperativo categórico, quando você quer ser a exceção do imperativo categórico, você rompe toda a racionalidade. Então, exatamente, você implode o sistema. Ou seja, a lógica que está por trás do imperativo categórico é não busque ser a exceção, busque aplicar a si mesmo como uma máxima aquela regra geral que te dá a razão. Quando tu quer ser a exceção, tu implode o sistema. Exatamente. Então, desculpa. E isso em que tu diz no Kant, por exemplo, o Kant entende que o indivíduo é produtor de normas universais. Por isso que é você que tem que agir de tal forma que a tua máxima se converta numa lei universal. E não existe reciprocidade, não exige reciprocidade. E aí talvez nós pudéssemos acusar mais facilmente o Kant de solipsismo, que é um solipsista, que o Hegel. Mas eu entendo a ideia de solipsismo que o Conrado menciona com a ideia de fechamento, né? Exato, fechamento do sistema fechado, né? E essa é uma das grandes questões, né? Exatamente, é uma crítica muito, muito comum. E, como diz o Conrado, a esquerda hegeliana faz muito a crítica ao fechamento estrutural, no sentido de que, como o Hegel postula um sistema fechado, com todas as determinações necessárias para se conhecer algo, sobretudo as ciências, significa então que não tem mais nada que possa ser agregado ao sistema, porque já se chegou à verdade absoluta, ao espírito absoluto, etc. E eu sempre digo, acho que já disse da última vez, as palavras têm uma força fundamental na filosofia dele e assustam, né? O conceito de absoluto a gente nem usa porque ela não é intuitiva e também ela não é didática, né? Porque uma coisa que é absoluta você vai fazer, você não tem como... É uma totalidade. É uma totalidade. O que é absoluto para ele? Absoluto é o conhecimento que se chega depois de ter sido rodadas todas as determinações, as possibilidades de uma determinada coisa. Digamos, pegamos um exemplo do direito. Qual a melhor forma de regrar determinado comportamento? E aí há severas discussões, e até que se produz uma lei dizendo, olha, essa lei é absoluta. Mas não porque ela é imperativa e porque eu tenho que obedecer necessariamente. Ela é absoluta porque ela passou por um processo dialético de exclusão de todas aquelas determinações que não contribuem para esse conceito. Então é absoluto. É absoluto como o ápice de um processo dialético. Porque nós avançamos assim. Porque nós hoje vivemos institutos que a gente busca aperfeiçoar, mas a gente até comentava contigo, né, Conrado? Nós não temos como travar o sistema de funcionar esperando uma resolução, né? Nós temos que manter o sistema em andamento, como é que é? Trocar roda com o carro andando. Carro andando. Sim. Porque se cada vez que nós recebemos uma antítese à nossa tese, nós pararmos tudo para levar ela em consideração, o sistema não marcha para frente, ele não funciona.
E nesse sentido que o sistema de hegeliano é fechado. Porque não é que ele não aceite determinações, não é que ele seja solipsista, né? Sim. Mas significa que ele mantém a ordem de funcionamento, mas do ponto de vista cognitivo, que é as inserções das ideias, ele está sempre aberto. Tem um caminho lógico, que né? tem um caminho lógico de determinação. Uhum. Até porque seria muito temerário da parte de Hegel postular que o conhecimento disponível é esse, que não é possível rodar novas atualizações, etc. E hoje nos sistemas, inclusive computacionais, nós temos uma metáfora, assim, uma imagem dessa ideia, né? Porque o sistema, aquele que a gente usa no dia a dia está funcionando, mas você faz uma atualização, ele traz atualizações, às vezes não funcionam, elas são excluídas na próxima. Então esse é o processo dialético que nós podemos compreender e que nós usamos para pensar o direito, para pensar as instituições públicas, para pensar a própria filosofia. Então, de regra, sim, eu não entendo o sistema como um sistema solipsista, desde que você compreenda adequadamente a força dos institutos e dos conceitos que são tratados por Hegel. Por exemplo, saber absoluto causa um grande impacto, mas a filosofia hegeliana trata justamente de explicar o que é o conceito, a ideia absoluta. Né? Ela é a chegada a um local após uma série de determinações, mas que sempre está suscetível de ser criticada, de ser refutada, de ser revista o tempo todo. Não tem fechamento, então. E o Hegel é um grande entusiasta da ciência, né? E a ciência é incompatível com o fechamento cognitivo. Né? Então esse ponto é relevante. Poderia falar um pouquinho para nós sobre esse processo dialético, porque o nosso público aqui muitas vezes é formado por estudantes de direito ou de filosofia, e talvez eles não tenham acompanhado a dimensão do que tu acabou de expor. Então, de maneira didática aqui, o que seria o processo dialético para Hegel? Nós podemos usar uma simples estrutura, né? Que nós compreendemos com facilidade. Aquela que nós conhecemos também, vocês conhecem, da tese, da antítese e da síntese. Perfeito. A tese é o que está aí. Um postulado qualquer que você tenha, que você acredite, que as leis são justas, etc. A antítese é uma espécie de contradição. Ela é uma contradição, né? Toda tese gera uma antítese? Toda tese está aberta a críticas, aberta a antíteses. Perfeito. E o que é a síntese, basicamente? A síntese é um processo que pegou a tese, levou em consideração as críticas, porque nem sempre a crítica pode ou deve ser incorporada, né? Porque a crítica, ainda mais hoje no nosso cenário, a crítica vem por várias razões. Mas existem críticas que vieram não para derrubar ou tornar disruptivo o sistema, mas para aperfeiçoá-lo, inclusive para torná-lo mais fortalecido. Sim. Uma forma de entender, por exemplo, é que as empresas de tecnologia contratam hackers para tentar acessar o sistema para que elas melhorem o sistema de defesa, né? Então é isso. E aquelas fragilidades que são detectadas são corrigidas e se cria um novo modelo, uma nova atualização, uma nova versão. Um Aufhebung. É um Aufhebung, né? Uma nova versão muito mais estruturada e muito mais concreta. Então esse é um processo simples que você pode pensar em todas as formas de entender os processos do dia a dia, as relações, etc. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma posição, mas a minha posição foi criticada, e eu entendo que certas críticas são relevantes, então eu faço uma alteração dessa minha tese inicial. Sim, esse é um processo dialético. Todos os filósofos sérios fizeram isso, né? Ross, todos. Exatamente. Kelsen, que tu pega a primeira versão, era pequenininha. É importante colocar sempre, porque sempre alguma coisa em comum, o mínimo tem que ter, né? Exatamente. Tem de ter, na verdade. Se não tiver um mínimo senão não tem dialética. Tem que haver alguma coisa. Então, deste, entre aspas, confronto entre tese e antítese, alguma coisa tem que ligar, porque alguma coisa vai haver o que o alemão, o Hegel chama de Aufhebung, né, que é essa elevação que vai então se tornar, mas alguma coisa daquilo também permanece. Então é assim que vai se... Sim, e mesmo que depois de um choque desses, mesmo que você retome a mesma ideia, ela já vem fortalecida porque ela já passou por aquele teste, né? Tipo, mesmo que você mantenha o mesmo pensamento, ainda assim não é a mesma coisa, porque ela manteve no mínimo essa purificação de, exato. E tem um outro elemento muito importante nesse processo, é que a síntese ela já não pertence mais ao indivíduo ou àquele lixo do qual saiu. Porque à medida em que você abre a tua ideia,
para que outros a critiquem e a melhorem e a robusteçam, significa que a síntese já passa a integrar um contexto um pouquinho maior. Um contexto maior. Um contexto de alastramento. Então a síntese nunca é um trabalho solipsista, trabalho nunca. Centrado. Exato. E o fundamental desse processo é justamente essa abertura dessa possibilidade, né? Aí pertence a um contexto compartilhado já, assim. Um contexto compartilhado. Um contexto compartilhado. Eu acho interessante, é por isso, na verdade, assim, ó, eu sempre trago, né, trouxeste até muito enriquecedoramente aí nessas questões, assim, esses outros exemplos, mas a questão do diálogo, né? Eu acho que este é o foco, por exemplo, do meu trabalho, que é o do Gadamer, né? Sim, é o que eu estava pensando na conexão. É fundamentalmente isso aí, né? Tu vais criar, na verdade, tu acaba criando camadas, né, que vão tomando exatamente esse compartilhamento, ele acaba formando um conhecimento geral, digamos assim, né? Uma verdade que se incorpora no espírito, digamos assim, talvez do povo, alguma coisa nesse sentido, que tu vai criando um chão, né? Eu não sei se seria bem uma hegeliana essa expressão, mas tu vai criando uma base, fundamentalmente a partir da qual tu já parte para outros desafios. Não tem fim isso. Né? Isso é muito hegeliano, e eu me lembro de termos mencionado um pouco disso na última vez, que é a questão do progresso da ideia de liberdade, né? Sim, e de dignidade, sobretudo. Pois né? eu ia chegar nesse ponto, isso. Porque eu lembro de ter mencionado isso é muito verdadeiro, nós não temos mais autorização para regredirmos em certos níveis de liberdade e dignidade. Sim. Então significa que ela cria, justamente a ideia, cria uma autonomia que já não pertence ao X ou não pertence a Y, porque hoje não é possível mais, eu digo do ponto de vista lógico, né? Do ponto de vista prático, as pessoas estão pedindo até hoje. É diferente, sim. Mas do ponto de vista lógico, não é possível dizer que o indivíduo não tenha mais direito a um certo contexto de garantias. Porque seria um retrocesso na ideia do que tu chama aí de espírito povo e espírito mundo. Exatamente, espírito do mundo. Ótimo tu ter feito a correção, João. E isso me lembra, para usar uma outra terminologia, seria assim não tem nada a ver com Hegel isso, né? Vamos fazer essa ressalva aqui. Mas assim, um inconsciente coletivo, digamos assim, tu acaba gerando já um pressuposto do qual é impossível tu retornar. Evidentemente que nós percebemos, né, no espírito do mundo, o que nós estamos falando, né, espírito do povo, espírito do mundo, existe assim retrocessos, avanços, retrocessos, mas na verdade já estamos num outro patamar. As pessoas, quando vão trazer qualquer tipo de reflexão, tu não pode mais refletir como um cara do século XVIII, é impossível. A história andou. Isso é fundamentalmente hegeliano. Tu não tem mais como tu pegar esta base, porque tantas coisas já foram dialeticamente superadas, que tu pode... Isso não quer dizer que tu vai esquecer. Nós estamos sempre... A importância, por exemplo, o Leandro é um estudioso de Aristóteles. Aristóteles está presente até hoje na nossa vida, Kant está presente na nossa vida, Platão está presente na nossa vida, todos os escoceses, Hume, Locke, antes de Hobbes, mas sobre já uma perspectiva dialeticamente trabalhada. Né? Exatamente, e aí esse é o conceito justamente o assustador conceito de ideia absoluta, né? Sim. A ideia absoluta é aquela que já chegou numa determinação que ela não é que ela não vá sofrer oposições que buscam retroagir, que buscam um estado de liberdade anterior, mas ela é rígida ao ponto justamente de conseguir dialogar e manter a sua estrutura racionalmente, dignidade. Isso se dá pela defesa racional e dialógica dos institutos, né? Porque hoje nós temos um cabedal muito grande para você defender liberdade e dignidade. Sim. E a gente acha, às vezes, que isso já está estabelecido e que ninguém vai mexer mais na liberdade e na dignidade. Mas nós temos exemplos cotidianos de tentativas de alterar direitos e garantias fundamentais à dignidade que nós conquistamos a duras penas. Então, um pouco dessa filosofia hegeliana também nos serve para nos deixarmos atentos. Um conceito pode atingir um grau máximo de desenvolvimento, mas mesmo assim sempre estará suscetível de ser combatido. Exato. Não, eu acho que
Desculpa, mas... E como garantir que não vai haver retrocesso, assim? Isso era mais ou menos o que a gente estava discutindo no final do episódio que nós gravamos com o Luciano, né? Porque, assim, primeiro passo, a dignidade da pessoa humana é uma ideia absoluta já na teoria do Hegel, ou pode ser tomado como um avanço, assim, irretroatível, ou ainda tem que ser melhorado? E segundo, como garantir que não vai haver um retrocesso? Porque a história, eu me lembro de ter te perguntado, né, no outro episódio, a história avança sempre para melhor, ou pode... Aí tem duas linhas, né, paralelas, e que eu acho que eu lembro de ter mencionado alguma coisa sobre isso. Nós temos a linha histórica e a linha lógico-dialética, né? Do ponto de vista lógico-dialética, a ideia sempre avança. Avança no sentido de melhorar e aperfeiçoar os institutos. Então nós temos uma dignidade do ponto de vista absoluto, já em Hegel, porque ele consagrou lá que a dignidade e a liberdade integram e do ponto de vista inafastável, né? Ele fala, inclusive, inalienável e imprescritível. São institutos que se amalgamaram assim ao ser humano e que não podem ser mais retirados sob pena de retrocesso. Aí tu me pergunta, mas isso significa que não vai haver mais vilipêndio à dignidade? E o Hegel diz, não, isso não tem como assegurar, porque a história, ela não corre como a lógica. Né? Exato. A história, ela admite retrocessos, mas não porque ela admite do ponto de vista da reflexão filosófica, né? Sim. Ela admite porque o poder, ele oscila, o poder é tomado. E quem comanda o poder comanda a quantidade de dignidade que se destina às pessoas. Então não há um compasso. João, assim, eu me lembro, sabe o que? É que isso aí é aquela velha discussão, assim, o sistema, falando em Hegel, né? O sistema hegeliano é um sistema necessário ou contingente, né? Necessitário ou contingente, quer dizer, na verdade, as contingências continuam acontecendo, não tem como tu, senão nós já teríamos um... E outra coisa, é próprio do sistema... exatamente o movimento, né? Tu não tem conceitos congelados. Essa era uma grande discussão do Hegel com Kant, né? De conceitos congelados. Não tem conceitos. São dinâmicos. Na filosofia, o próprio movimento, né, de consciência, ele não para. Claro. É aquilo que o João estava colocando no início, né? Não tem como tu tens que consertar o barco enquanto ele está navegando, ele não dá para parar e consertar. Essa era uma crítica grande do Hegel a Kant, né? Que via o Kant como se colocando fora do sistema. Fora do sistema. Né? Porque ele não incluía a história dentro do sistema. Então não tem um conceito congelado que não vai mudar a dignidade, ele vai mudando, né? Agora, as conquistas, né? Que vão sendo obtidas dialeticamente, essas vão, como tu disseste, vão integrando o teu raciocínio. Como, por exemplo, tu vais analisar hoje, sei lá, vamos pegar aí qualquer filósofo que seja, né, da história, tu sempre, eu vou pegar o próprio Heidegger, alguém assim, hoje tu analisa Heidegger já com olhos e que tu leste, viste, refletiste depois de Heidegger. Então, Exatamente. Na verdade, tu já está sempre olhando para trás, né? Não tem como tu simplesmente voltar lá para trás e interpretar. Evidentemente, né, que tu vai ter que contextualizar a filosofia de filósofo a partir da sua realidade, né? Nós falamos, por exemplo, de Marx, né? Marx, que as pessoas usam Marx como etiquetas, como, sei lá, banners. Label approach. Não conhecem, nunca leram nada de Marx, não entendem o que é Marx, qual é a filosofia. Tem que contextualizar Marx dentro do que é um homem do século XIX, da metade do século XIX, né? E depois aquilo ali vai tomando uma outra dimensão, né? Mas assim, hoje que tu analisa Marx como filósofo, né, a preocupação dele era econômica, também trouxe as questões da dignidade humana dentro da realidade econômica. Este é um tema interessante que eu acho que hoje, né, eu comentava hoje com vocês sobre o livro do Varoufakis, né, do grego, Tecnofeudalismo. Eu acho que ali tu tens assim, ele faz uma interpretação
até ele diz assim, é bem interessante comentar isso, que ele diz assim, pô, os caras riem de mim quando eu digo que eu sou um marxista libertário. Ele diz, pô, mas como assim? Aparentemente contraditório. Aparentemente contraditório, mas na verdade não é isso. Ele disse, não, mas as pessoas não entendem, porque não leram Marx. Então, tu não pode pegar aquela filosofia, né, interpretar como um sovietismo, usando assim, porque isso é uma deturpação da filosofia marxista, né? Então, eu acho que isso tudo, Hegel traz muitas soluções, explicações. Sim. Essa questão do fechamento que tu mencionava, eu me recordei agora da representação do sistema hegeliano do ponto de vista geométrico. O sistema é sempre entendido como círculo, né? Sim. Que inicia e volta ao ponto de início com mais determinação. Só que aí o sistema hegeliano e ele vira uma espiral. Isso é muito interessante. Então ele faz aquela volta do espiral. Ascendente Exatamente, porque significa o seguinte, a ciência ou qualquer ideia sobre determinada coisa, no direito, na sociologia, etc., sim, ela não tem como iniciar sempre do zero. Exato. E não é adequado que se inicie sempre do zero. Tem uma cultura. Temos uma cultura, porque temos uma história. E a filosofia crítica do Hegel a Kant, a filosofia não nasce na cabeça do filósofo. Ela nasce da cultura, como diz o Leandro, da cultura, das instituições, das leis. Exato. E essa é uma matéria-prima do conhecimento. Sim, matéria-prima. Então, como é que eu posso exigir, não é, do indivíduo que se abstenha de todo o contexto e agora passe a agir de modo que sua máxima se transforme numa lei universal? Quando, na verdade, é a cultura que produz a normatividade. Né? Então, essa é uma inversão muito interessante. E isso também no que diz respeito ao conceito de dignidade. Pois é. A dignidade não é dada pela natureza, pelo simples fato de eu nascer vivo. A dignidade foi uma construção longa, histórico, lógica, dialética, que nós chegamos a um ponto, na modernidade, e dizemos, nenhum ser humano, por conta das construções culturais, nenhum ser humano pode ser negado a dignidade. Mas não porque nós nascemos com essas características aqui, mas porque nós chegamos a um ponto em que entendemos que a ideia de liberdade se determina em dignidade. Entendeu? Então, você pode explicar para nós esse processo, porque é extremamente interessante o que você está falando. Como a liberdade vai se determinar em dignidade? Exatamente. Esse é um ponto crucial e que acho que Hegel ajuda muito. Porque muito se entendeu, e até no tempo do Hegel, que para que a liberdade se determinasse em dignidade, bastava que nós reconhecêssemos no direito os direitos e garantias. Então, se está previsto que o indivíduo tem direito à saúde, à educação, como nós temos a previsão, então está, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista filosófico, está garantida a dignidade. Mas Hegel diz não. Esse reconhecimento da dignidade, ele é o primeiro passo. Traduzir a liberdade em dignidade institucionalizada é o primeiro passo. Tanto que o direito abstrato, a pessoa, ele está lá no primeiro livro da filosofia do direito, que é no direito abstrato. Porque a filosofia do direito, que interessante. A filosofia do direito tem 3 grandes núcleos, né, Conrado? Sabemos disso. Sim. O direito abstrato, a moralidade e a eticidade. Isso aí. O reconhecimento formal da liberdade e dignidade como direito e garantia está no primeiro. E Hegel diz, isso é fundamental e necessário, não é suficiente. Porque como é que eu determino a liberdade a partir da dignidade? É agora esse indivíduo que tem os direitos reconhecidos, ele vai se integrar no segundo estágio da filosofia do direito, que é a moralidade, que é o processo em que ele toma conhecimento e introjeta os valores morais de uma sociedade. Então ele precisa viver. Ótimo. E aí ele está falando para Kant, olhando para os olhos do Kant. Certamente. Ele está dizendo, viu? A moralidade surge aqui, nesse processo de interação e de percepção, porque a criança está ali circulando e ele já está entendendo que ela não pode derrubar os livros ali. Isso ela não vai fazer um processo mental e deduzir isso. Ele vai absorvendo da sociedade. E o último estágio de determinação da liberdade e da dignidade é a eticidade. As relações vão se agudizando. As relações passam a ser aquelas relações familiares, a relação da sociedade civil, né? Com o outro, basicamente, uma luta de reconhecimento. Uma luta do reconhecimento. E no Estado. Porque à medida que eu mantenho com o Estado, que é uma entidade abstrata, mas altamente lógica, mas altamente importante na estrutura hegeliana,
significa que há uma equiparação, que o indivíduo se olha no Estado, que é uma instituição tão aparentemente distante, e se reconhece. Ou seja, ele não é uma identidade porque ele sabe que está previsto na Constituição que ele tem direito à saúde, mas porque ele passou de um processo que inevitavelmente vai exigir dele vivência. Vivência pela cultura, vivência pelas instituições. O outro é que vai constituir eles. O outro que constitui nessa luta de reciprocidade, né? Reciprocidade. E o conceito de instituições, que para Hegel é fundamental, e esse é um aspecto interessante, porque muito se disse já na filosofia e no direito, de que as instituições elas são opressoras ao indivíduo, à dignidade e à liberdade. Que o Estado basicamente faz é retirar a liberdade, retirar a dignidade, e que a verdadeira dignidade e liberdade está fora das instituições, que é nessa autodeterminação abstrata. E você pode até concordar com essa ideia, mas para o Hegel isso é indefensável, porque a verdadeira liberdade ela se dá no seio da família, no seio da sociedade civil, sim, e no seio do Estado. De modo que, num resumo muito resumido, significa que não há liberdade nem dignidade sem as instituições. Cara, e essa ideia abstrata de que ser livre significa aquele núcleo em que o Estado não interage, ou a sociedade não interage, essa é uma ideia solipsista. Com certeza. Eu quero testar se eu compreendi a profundidade do que tu falou. Eu já conversei bastante, esse ano mesmo dei algumas palestras a respeito, e estudei bastante isso aí, mais de 10 anos, fiz grupo de pesquisa, conversei com muitas pessoas, inclusive com o Conrado, né, e outros convidados a respeito do conceito de dignidade da pessoa humana, e eu não tinha entendido aonde tinha começado a fazer a passagem do moral para o jurídico, sabe? Até porque eu te confessei, né, que eu ainda não estudei Hegel, tem alguns autores que para o cara estudar e enfrentar, tem que ter alguma reverência. Kant é um deles, Aristóteles, Platão são outros, mas certamente Hegel pertence a esse grupo. Não basta você ler uma obra e achar que está entendendo. Só que, de fato, no estudo do desenvolvimento do conceito de pessoa e de dignidade da pessoa humana, isso aí para mim já é cristalizado, que é um conceito que nasceu na teologia, naquela tese o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso passou por um avanço na filosofia, no começo na filosofia católica. Agostinho já falava em dignidade, Tomás de Aquino tem um tratado muito grande na Suma Teológica a respeito do que seja pessoa, e parte da teologia, parte da pessoa de Deus, para construir a extensão à pessoa humana. Ele estende para a pessoa humana, mas a pessoa, digamos, o caso central de pessoa é a pessoa de Deus. Mas, e já para mim estava muito claro também que esse conceito moralmente foi, tipo assim, foi tirado da teologia, tirado da filosofia cristã e foi consolidado na moralidade por Kant, né? Quando ele vem com aquela diferenciação na fundamentação da metafísica dos costumes entre dignidade e preço, e autonomia e heteronomia, né? Então Kant, ele tipo faz um processo de laicização e de fundamentação filosófica do conceito no que a gente pode chamar de moralidade. Mas eu ainda não tinha entendido direito como esse conceito que nasceu na teologia, passou pela ética e pela moralidade e culminou no direito, como é que ele se integralizou no direito? Você acha, então, que Hegel tem um papel fundamental nessa... É que eu acho que não é que Hegel tenha feito isso, né? Porque a filosofia de direito é uma condensação do que ele percebeu que estava acontecendo na modernidade e os processos que a modernidade chegou para fazer a institucionalização desse conceito. É que assim, a dignidade e a liberdade, do ponto de vista inclusive da institucionalização, já existia há muito tempo, né? E essa é a diferença importante que Hegel ressalta na filosofia da história. Porque sempre teve pessoas, ou um grupo de pessoas, extremamente livres e dignos. Nós tivemos os impérios, os grandes faraós, todo mundo que tinha o que queria. A dignidade estava reconhecida. A dignidade não era um conceito estranho. A liberdade não era um conceito estranho. E o Hegel faz essa análise a partir dos povos e diz assim, olha, em determinado momento da história, um era livre. Disse exatamente isso. Depois, com o sistema de castas, alguns eram livres. Exato. E aí tínhamos uma oligarquia, sei lá. E ele diz o seguinte, aí que é esse ponto.
Na modernidade, foi o momento histórico, cultural e filosófico em que nós chegamos à conclusão de que todos, independentemente do pertencimento a uma casta, do nível social, têm uma dignidade garantida. E a dignidade, e isso é verdadeiro do ponto de vista histórico. O valor intrínseco, valor como é que ele entende isso? É a liberdade intrínseca, um valor intrínseco. Eu digo porque eu estou enxergando que tu está falando exatamente em Hobbes e Locke. Os caras... O homem é naturalmente livre e é igual em liberdade. Aí... Mas não é essa ideia não é hegeliana. Sim. No sentido de que do intrínseco, né? Porque, como eu disse antes... Sim, por isso que eu estou te perguntando, para tentar entender. O que é que todo indivíduo é, se isso não decorre da natureza? Daí ele responde, olha, porque todo indivíduo integra o contexto social que produz as normas morais. Então ele está inserido nesse meio, por isso que ele tem reconhecimento. Mas não porque ele nasceu ser humano, porque isso não faz diferença. Ele não é livre porque ele nasceu livre, como em Hobbes ou como em Locke. Ele é livre porque integra um conceito social em que as normas que ele vai seguir são produzidas pelos que passaram por ele, são produzidas por ele e vigerão para depois dele morrer. Vamos trazer isso um pouquinho interessantíssimo para a filosofia da linguagem. Eu acho assim, embora Hegel não tenha propriamente uma filosofia da linguagem, mas também tu poderia dizer assim que há aproximações importantes. O indivíduo, por exemplo, ele nasce em linguagem. Então, o que já desde que tu estás hoje, nós sabemos que ainda quando a mãe tem a criança ainda gestando, a criança já ouve a linguagem, percebe o seu ambiente cultural. A música, a fala do pai, tudo já vai então, tu já vai recebendo todo, digamos assim, este arcabouço cultural, toda esta formação já desde o útero, digamos assim. Isso. E quando tu nasces, então tu recebes aquela digamos assim, aquela carga, digamos assim, cultural que vem pela linguagem. Então, ali tu te identifica, né, dentro do seio familiar, são as primeiras determinações que tu tem dentro da tua família. Depois, então, tu vais dar este passo para a sociedade civil até chegar ao Estado, né? Então, eu acho que se tu perceberes assim essa questão, por isso que é tão importante no Hegel, não é uma coisa assim, ele não trabalha com essa ideia do a priori, né? Tu vai trabalhar com a ideia da constituição do indivíduo a partir desses passos, assim, dialéticos, né? Primeiro, as determinações, né? Da família, sociedade civil e Estado, né? Por exemplo, a própria metáfora da criança que nasce, né? Sim. Não se vai fazer um cotejo de vou conferir a essa criança dignidade porque ela nasceu de uma mulher, tem as características humanas, então beleza, tem dignidade. Não se faz isso. Porque essa criança já nasce no contexto que a dignidade já está alicerçada. Sim. Então é por conta disso, porque já tem uma história, já tem uma cultura formatada, institucionalizada, tu já absorve, de que há direitos, né? Ninguém vai questionar, vai bater, fazer um checklist para ver se a pessoa é humana ou não é humana para conferir a ela a dignidade. Sim. Então a dignidade é um processo isso tem reflexos assim muito importantes no que o alemão chama de Bildung, né? Que esse processo formativo de educação, por exemplo, que os gregos tinham, e depois muito trabalhado, paideia, né, que tu vai, exatamente, a ideia da paideia, quer dizer, tu vai recebendo tu não é uma educação formal pronta, olha, é aqui, é assim, tu lê isso aqui, não, tu vai absorvendo aquilo, né, toda a formação do fazer, do coisa, a partir, desculpe, só para interromper, a questão fundamental, acho que eu pelo menos assim, é um caminho que eu sempre optei aí filosoficamente falando, é o caminho da linguagem. A partir, evidentemente, assim, do despertar que me causou a filosofia gadameriana, né? Mas que este é um dos motivos pelos quais eu estou indo a Hegel, né? Na verdade, estou voltando a Hegel, eu estou retornando aos fundamentos. Não, mas eu só corroborando, inclusive eu consegui entender agora exatamente quando tu fala em abertura, círculo hermenêutico e várias coisas que você coloca, sim, e quando você fez essa descrição da constituição da pessoa enquanto integrante de uma família em desenvolvimento. Porque, de fato, se você for ver, quando a criança está ali se criando no seio de uma família, ela começa a aprender a linguagem
já começa a aprender, depois de determinada idade, as relações sociais que aquela linguagem já vem e aí como ele vai se relacionar com o pai, com a mãe, com os irmãos, mas daqui a pouco já com os funcionários ou com o patrão, já com os amigos do colégio ou com o professor, né, Leandro? Assim, e aí vem de dentro e não de fora. tipo Essa assim, que é o sistema hegeliano. As coisas vêm de dentro. eu vou dizer, não sei se talvez da cultura, né, da estrutura aqui mesmo, né? Tem uma coisa que conversa com isso aí que você está dizendo, que é a questão que tu mencionaste já antes, questão da autonomia e autodeterminação em Kant, né? O Hegel não despreza a necessidade do indivíduo ser autônomo e se autodeterminar. Isso é perfeito, isso é maravilhoso, porque essa é uma grande conquista. Só que a autodeterminação e a autonomia humana, ela é realizada dentro de um contexto. Sim. Você não pode autorizar uma criança de 5 anos a se autodeterminar ou ser autônomo, ignorando completamente as regras de educação dos pais, da escola, da sociedade. Isso aí, quem pensa assim, desconsidera que a criança nasceu no mundo constituído e vai viver no mundo constituído cujas leis não foi ela que criou, e se ela for autônoma no sentido de Kant, ela vai entrar em colapso, porque ela vai encontrar o mundo como oposição a ela. Exatamente. E não vai se sentir pertencendo. Então, o processo de reconhecimento, a luta por reconhecimento do Hegel, é uma luta que exige, e esse é o destino da moralidade, o segundo livro da filosofia do direito, a moralidade é o processo em que a pessoa interage as suas intenções, a sua boa vontade, a sua volição, o seu livre-arbítrio com o contexto social. Exatamente. Então, se eu não posso entrar nessa livraria aqui e ficar derrubando os livros que eu não gosto e etc., porque isso não é autodeterminação, isso não é autonomia. Porque autonomia, ao contrário do que pensam muitos, não é agir da forma que você quer. É o contrário. E o Hegel diz muito claro, universalização. A autonomia, justamente, muitas das vezes, é a formatação de um controle ao livre-arbítrio. Que é mais na compreensão de que o livre-arbítrio seja esse segmento de instintos. Embora o livre-arbítrio tenha várias determinações em outros filósofos, em Hegel o livre-arbítrio é uma espécie de agir impulsivamente. Entendi, porque livre-arbítrio é escolher bem racionalmente, só que nele livre-arbítrio é escolher, é tipo o conceito de liberdade e licenciosidade. Isso. Em Locke, o Locke critica o conceito de liberdade natural de Hobbes, dizendo isso não é liberdade, cara, isso é licenciosidade, porque a liberdade envolve um filtro moral, né? Isso, seria a licenciosidade, por exemplo, no ponto de vista hegeliano, você imaginar que se autodeterminar, que ser autônomo e ser livre significa fazer exatamente o que você quer. Sim. E o Hegel tem uma passagem no Filosofia do Direito que diz exatamente isso. Ser livre não é fazer o que se quer. Porque é aquela questão hegeliana de que assim, quando o indivíduo ele ainda está nessa situação fechada, porque o indivíduo, quando ele sobe, ele se eleva à universalidade. Este é o indivíduo que começa a ter outra visão e tudo. É isso que vocês estão colocando, né? Eu estava pensando aqui uma outra coisa que eu acho que é muito bacana, assim, que sempre me interessou muito. Nós estava essa questão do conhecimento espiral, do conhecimento, isso é fenomenologia pura, né? Porque o que acontece? Tu circulas ao redor do objeto, né? E o conhecimento não é uma coisa estática e parada, ele vai, porque quanto mais tu circunda ao redor do objeto, tu tens várias visões desse objeto, mas aí entra, tu vê como é importante a gente conhecer Hegel para poder depois entender as filosofias que vêm posteriormente. Volto aqui ao meu nicho, né, de estudo, que é Husserl, Gadamer, Heidegger e Gadamer. Tu tens o círculo hermenêutico, como o Heidegger, dizendo que não é um círculo vicioso, mas um círculo virtuoso. Né? Então, ele na verdade, tu circulas ao redor do objeto ascendentemente, né? E não fecha ele não é um círculo fechado em si, ele está aberto. Como é que se dá essa abertura? Linguisticamente. É a partir da linguagem que está aberta. Então, tu está sempre assim. É por isso que o Gadamer diz que tu
circula, tu encontra uma determinada, aí vai a dialética hegeliana nisso, quando tu encontra determinados parâmetros, vem outra coisa e isso vai gerar uma nova base para outra coisa. Na verdade é Hegel que o Gadamer fala, né? Essa questão da linguagem, por exemplo, Hegel realmente não tem uma filosofia da linguagem, né? Mas tem umas passagens que o Hegel trata como a linguagem como veículo do ser, né? O veículo da ideia, né? E, obviamente, nós, pelo que a gente até já discutiu hoje aqui, é impossível você falar em dialética e em filosofia, em história ali, sem fazer uso ou recurso da linguagem. Sim. Agora, uma diferença substancial entre a linguagem na filosofia contemporânea Sim. e a linguagem da filosofia hegeliana é que a linguagem da filosofia contemporânea é uma forma de agir. Exato. Ela não é um mecanismo do ser. Sim. Não é a forma simplesmente como o ser se expressa, mas ela também é ação. Sim, então, agir e fazer. Agir e fazer. Mas tem uma coisa, João, assim, ó, é que, por exemplo, se tu vai pegar o próprio Heidegger e Gadamer, eles não entendem assim. Eles também entendem, tanto é que o que diz o Gadamer, que ser que se pode ser compreendido é a linguagem. Porque ele é o agir, a ação está na linguagem. Isso. É hegeliano. É o que o Gadamer deve muito a Hegel. A diferença que ele enfoca, que é aquilo que nós conversávamos hoje no início, é que digamos assim, a dialética toda ela, o que não pode, o que ele não concorda, vou fazer também uma simplificação aqui, peço licença aos gadamerianos assim, de plantão, mas é o fechamento do sistema, que na verdade não é fechamento, mas assim, o absoluto, né? É isso aí que o Gadamer entende que não existe, né? Porque sempre há uma nova hipótese de aquela verdade dialeticamente ser contestada. Agora, dentro da filosofia heideggeriana e gadameriana, a linguagem é ação. Porque é ali que tu transforma. Vamos usar uma linguagem hegeliana. Ali que tu, digamos assim, o espírito está presente. Mas é só para ser mais claro acerca dessa linguagem como ação, nós pegamos o Habermas, né? O Habermas, agir comunicativo é basicamente dizer que a linguagem é forma de agir no mundo, não de comunicar. Eu acho que quando tu te referiste à linguagem como instrumento, aí nós estamos falando na linguagem sob o viés analítico, né? Aí mais assim, digamos, anglo-saxão, aí tu tens assim a linguagem Wittgenstein, talvez, né? Ou sei lá, Russell não, talvez essa visão assim, que exatamente há um confronto, porque são duas concepções totalmente diferentes da filosofia da linguagem da linguagem continental e a anglo-saxônica. Né, que era aquela visão de que tu podia, através da linguagem... Foi ali quando chegou Wittgenstein, se deu conta de que ele não tinha como, a partir do momento que o plurissemantismo da linguagem não permitia. Tu dizer porque tu diz uma coisa e tu está te referindo a outra, e aquilo ali não tinha como tu matematizar a linguagem. Me diz uma coisa, e voltando aqui ao nosso ponto, né? A dignidade da pessoa humana, ela é tratada especificamente em Hegel? Existe um conteúdo da dignidade da pessoa humana e só tipo uma pimentinha assim, né? Dignidade da pessoa humana no século XVIII era não enforcar, era guilhotinar as pessoas, né? Isso era a dignidade. É só uma provocação para, sabe, para botar... Então, nesse século XVIII, talvez começo aí do XIX, um ser digno guilhotinaria os outros, não enforcaria, né? Bom, em relação à primeira pergunta, o Hegel não tem um livro, um capítulo, nada disso destinado. Agora vou tratar de dignidade, mas a dignidade emerge da filosofia do direito. Porque à medida que ele está tratando de liberdade, de autonomia, que responde a Kant, ele está tratando de dignidade. E está tratando de dignidade, inclusive, do ponto de vista jurídico, né? Quando ele disse lá no parágrafo 66 da filosofia, ele diz que nós temos um conjunto de direitos que ninguém pode botar a mão, digamos assim, ele está tratando de dizer que a dignidade se executa também pelo reconhecimento daqueles direitos.
E Só um ponto, antes, talvez possa especificar melhor. Então ele tem um núcleo sólido de direitos do indivíduo que são garantidos, assim, que são intocáveis, tipo cláusulas pétreas. Ele não elenca os direitos em si. Ele diz que, porque isso vai depender do... Porque Sim. hoje nós temos um conjunto maior, na época era menor. Então ele reconhece que existem direitos que são afetos à dignidade humana, que devem ser reconhecidos. E que já o eram, do ponto de vista... Aí que tá. Eles já o eram do ponto de vista lógico e filosófico. Porque logo em sequência a Revolução Francesa começou a matar todo mundo, etc. Sim. Embora tenha se iniciado com o grande postulado de que todos são iguais perante a lei. Então esse é um dos desafios também da luta por reconhecimento. Sim. Que é uma matéria que muitos trabalham, por exemplo, o Ronit é um que trabalha. Eu ia falar. Que é a luta por reconhecimento. Por que é a luta por reconhecimento, né? Porque é como aconteceu na Revolução Francesa. Eu estou postulado de que todos são iguais, mas há, no contexto de realização da sociedade, lutas inimagináveis, assim, e que vão levar a, inclusive, a denegação, né, do postulado da dignidade da pessoa humana, que é a perseguição, é a facção tomando poder, que foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Então a dignidade tem um componente abstrato, né? A determinação da dignidade, da liberdade, vai se dar no contexto de determinado povo. Porque nós, por exemplo, nós categorizamos a dignidade dentro de certas garantias. São essas. Amanhã tem uma outra. O próprio conceito de direitos sociais da nossa Constituição, ele cada vez coloca um direito a mais lá, entendendo que é um processo justamente de luta por reconhecimento de quais são, afinal, as determinações da liberdade. Significa que conceder, garantir moradia para as pessoas é uma determinação da dignidade. Saúde é uma determinação da dignidade. Daqui a pouco vem alguma outra coisa. Acesso às tecnologias vai parar como uma determinação da liberdade. Então esse é o aspecto com que Hegel trabalha o conceito de dignidade. Mas, do ponto de vista histórico, a dignidade está sempre sendo enfrentada. Tanto que a Revolução Francesa nasce com um grande postulado de que todos são iguais e acaba matando metade dos seus filhos. A metáfora da mãe que engole os próprios filhos, né? Que engoliu o Robespierre e o Danton, que eram os grandes baluartes da Revolução Francesa, foram assassinados no próprio contexto da... Perfeito. Então, digamos assim, a raiz de um conceito de dignidade está nesse igual tratamento diante da lei. A gente poderia colocar assim. Isso no primeiro momento. Como eu disse depois antes, a especificação na história. No primeiro momento, o direito moderno, diz o Hegel, ele tem de partir desse pressuposto, que é a pessoa enquanto... a dignidade enquanto pessoa. Pessoa para o direito, inclusive. E aí depois, as outras determinações, elas pertencem ao andar do conceito de liberdade. Não, perfeito. E é uma grande evolução, né? Porque tu vê a discussão toda do Locke, dos dois tratados, o primeiro, ele discutindo com um filósofo, que agora não me lembrar o nome, que ele dizia que as pessoas não nascem iguais. Umas são descendentes de Adão e são tipo uma nobreza, tem sangue azul. Sim. E os outros são servos desse. Sim, Se tu não pertence a essa linhagem direta de Adão, tu é servo desse. Então livres são esses que são descendentes de Adão. E essa raiz, Leandro, essa raiz da dignidade aí, do Hegel, isso vai gerar, da Revolução Francesa, na verdade, né, mas que foi capturado assim, no pensamento pelo Hegel, isso vai originar duas grandes vertentes filosóficas do liberalismo, do comunitarismo, e que um lado vai dizer o seguinte, bom, para a efetivação da ideia de dignidade, de liberdade, basta que reconheçamos os direitos em cartas políticas. O resto, o indivíduo que busque na sociedade, ele faça o que quer, ele que dê o jeito. Cara, muito interessante. E uma raiz comunitarista que diz, não, peraí, não é assim que funciona. As determinações da liberdade não se encerram no reconhecimento, no puro reconhecimento, né? É preciso que as outras instituições, não só do Estado, não estou falando dos Estados apenas aqui, mas também as dos Estados, persigam o conceito de dignidade. Então a dignidade é um processo que atravessa toda aquela estrutura de direito abstrato, moralidade e eticidade, família, sociedade civil, Estado, moralidade, direito como pessoa. Quem se contenta dizendo assim, basta para mim que esteja garantido numa lei lá que todos são iguais, que todos são o resto, não há nenhuma obrigação do Estado da saúde, do Estado da comida, do Estado da bem-estar social.
Eles que buscam, a sociedade é para isso. Sim, sim. Esse bate-papo era o que faltava para nós agora, assim, para estudar esse conceito de dignidade. Ele faz exatamente, ele preenche esse gap que a gente não tinha conseguido preencher. E aí tem mais uma coisa, né? Nessa vertente que iniciou dizendo assim, cada um se vire, surgiram uns que tentaram colocar panos quentes, né? O Rawls é um, né? O Rawls veio com uma social-democracia e dizendo, não, peraí, não é bem assim. Existe essa dignidade, mas o Estado tem que ajudar em algumas partes aqui. Sim. Que é um soft liberalismo, né? Uma tentativa de acalmar os ânimos de toda a crítica que se fez às determinações do liberalismo, do capitalismo, das mazelas que criou. E aí o Rawls entra nessa verve construtivista, porque era isso de Kant, né? A gente tem que construir os princípios de justiça, mas também tem uma preocupação com o aspecto social, que me parece que, assim, falando entre amigos, parece mais uma migalha que se joga pro pombo para um lado para conseguir passar ileso de um lado. Exato, exato. Como é o mínimo existencial? Mínimo existencial, essas questões. Essas coisas aí que ele... E me diz, esse núcleo de dignidade em Hegel pode contribuir de alguma forma para os dias de hoje, para a nossa compreensão melhor do que seja a dignidade da pessoa humana, seja a nível filosófico, moral, ou seja a nível jurídico, né? Isso pode contribuir? Eu acho que fundamentalmente, aliás, a nossa estrutura atual, social, não falo nem dos outros países, só do Brasil, é uma estrutura que imagina, e sobretudo as novas gerações, que imagina que a realização pessoal, da sua dignidade, da sua liberdade, depende única e exclusivamente de si mesmo. E daquele enclausuramento solipsista, eu sou o centro de referência, os outros são sempre um perigo a mim. Exato. Eu estou sempre o centro solipsista e o que vem me atacar, vem tirar minhas coisas, vem não sei o quê. Então eu acho que a contribuição do Hegel é dizer o seguinte, nesse tema, né? Vamos por partes. Dignidade, ser uma pessoa digna, não é você se autodeterminar pensando que a estrutura externa, que nem é externa, constituída pelos outros e pelas instituições, é um ataque à minha autodeterminação. A autodeterminação tem que ser conciliada com as instituições. A pessoa não precisa se valorizar, porque não, é que nem aquele tiro de pistola, que como diria o Hegel fez uma crítica ao Schelling, né, dizendo que a filosofia dele era um tiro de pistola, porque partia daqui, quando via já estava lá e não explicava as determinações. Hoje se busca muito o reconhecimento do meu indivíduo diretamente por toda a população. Eu quero ser famoso, etc. Mas não, você tem uma postura dentro, primeiro, do teu núcleo familiar, você se reconhece uma boa relação, no teu grupo de amigos, no grupo da tua escola, no lugar onde você trabalha, na instituição que você trabalha. E é essa busca que é paulatina, que ela exige um esforço e que ela é dependente do reconhecimento, é que vai se consolidar uma dignidade que não te jogue na solidão, né? Porque nós, inclusive depois da pandemia, a gente está muito solitário, assim. E aí o próprio raciocínio, ele parece se alimentar da ideia de que o único responsável pela felicidade é o indivíduo, mas isso é uma grande falácia, porque se tu entrar nessa... É uma manipulação isso, Exatamente. Né? Porque o que acontece é que essa manipulação, porque tu vê todos os filósofos de uma certa forma, porque qualquer filosofia, ela sempre discutiu que poder, economia, esse tipo de coisa. Então, se tu vês assim hoje, né, a realidade do mundo hoje, o indivíduo é mais ou menos, claro que não é isso, tá, para esse conceito assim de uberização, tá? Mas o fato é que se tu pegas e te identifica como o único responsável pela tua própria felicidade, é um sujeito muito fácil de manipular. Entende? Porque assim, tu sempre vai querer ter alguma coisa esquecendo que quem te constitui é o outro. E é uma carga que se impõe no indivíduo que é insuportável. Uma hora vai ruir. Tem um autor que trabalha com isso, dois autores, né? Um é o Thomas Fuchs, que é um psiquiatra e filósofo alemão da atualidade, cara, moço. Eu acho que ele trabalha num hospital psiquiátrico em Heidelberg. E o outro é o Hartmut Rosa, né, que é outro filósofo, tiveram aqui na PUC, inclusive, recentemente, especialmente o Rosa. E essa ideia, o indivíduo,
ele, investido desta concepção que lhe é quase imposta, sem que ele perceba de que ele é o responsável por tudo, o camarada entra numa linha de produção, né, linear, perdendo toda a concepção dos ciclos, né? Porque o que acontece, essa é uma realidade, né, que a modernidade trouxe para cá, né, enfim, aí é um outro tema que longo aqui, eu não vou entrar, mas o que eu quero chegar ao ponto é de que quando tu assume este tamanho da responsabilidade, é por isso que se justifica tanto o burnout, por exemplo, que os indivíduos cada vez têm que produzir mais para manter o mesmo status. Sim. Então isso, na verdade, é uma grande manipulação. Sim. Não, eu concordo com vocês, é uma manipulação tipo das estruturas ou do espírito do tempo hoje em dia. Sim. A gente está inserido nessa cultura. Exato. E acaba se cobrando a si mesmo, mas também acho, só para constar, que existe do outro lado também pessoas que esperam tudo do Estado também, exteriormente, sabe? Como se o Estado fosse o grande responsável pela sua felicidade, e há uma responsabilidade do indivíduo aqui. Sim. Mas eu acho que vocês estão tratando de assuntos distintos. Sim. São paralelos. Eu consigo compreender que nem você coloca muito bem, assim, o sintoma disso que você falou é o burnout, né? É o cara que se cobra, entra no aceleracionismo, acha que é acha que é o seu Deus, né? É ele que controla a sua vida, assim, figurativamente, é ele que consegue ter 100% de domínio. Isso é importante, e uma hora extrapola. Porque, digamos que a pessoa trabalha assim normal, carteira assinada, 8 horas por dia. A pessoa que rechaça essa ideia, porque acha que isso ofende a autonomia, ofende a autodeterminação, ela acaba trabalhando muito mais, 12, 13 horas, com a sensação de que ela está sendo dona de si. Sim, já aconteceu isso comigo. E isso na verdade, é um diálogo para e sábado e domingo também. Para psicologia, etc. Mas ele é uma demonstração clara de que nem tudo que é originado pela minha autodeterminação solipsista é algo bom. Lógico. Não, isso aí tem reflexão até na saúde do cara. Fui eu que decidi trabalhar 12 horas por dia em casa, sem distinção de horário de almoço, nem sei mais se é dia, se é noite. Só que, aí que tá, a autodeterminação, isso é o recado de Kant, de Hegel para Kant. A autodeterminação baseada única e exclusivamente na experiência pessoal, nas ideias pessoais, ela é uma autodeterminação muito enfraquecida e muito abstrata. Ela não deixa de ser autodeterminação porque o agir do indivíduo se originou pela reflexão. Só que uma reflexão que desconsidera que ser livre e ser digno pressupõe os outros, pressupõe as instituições. Agora, uma coisa importante, isso que tu mencionaste, Leandro, eu acho bem importante, assim, trazendo para o lado do Hegel. Por isso que Hegel acabou gerando, digamos assim, justifica dois posicionamentos, assim, de uma forma bastante reducionista, direita e esquerda. Por quê? Por um lado, Hegel entende que a questão da autonomia é relevante, da liberdade. Por outro, ele também valoriza a questão do Estado. O Estado forte, autoritário. Isso. Então, ele justificaria uma direita, entende? Um Estado forte, totalmente... Sob esta visão, claro, hegeliana, né? E então... eu acho que hoje, analisando hoje, né, nós não podemos assim pegar, eu acho que nenhum filósofo, é impossível tu pegar e o cara fazer uma complementação total da realidade. Todos eles contribuíram de alguma forma, né? Sim. É como, por exemplo, assim, nós temos Aristóteles está na base, nós temos Platão está na base, né? Tomás de Aquino, eu acho que tudo isso vai formando este caldo, né? Este espírito do mundo, né? Eu acho que, enfim, né? Eu acho que vocês falaram várias coisas interessantes, até só para colocar assim, isso que você acabou de narrar, eu me lembro quando eu advogava e resolvi fazer mestrado, e era pai também, e resolvi traduzir um livro, e chega uma hora, cara, que tu tá trabalhando, tu pensa assim, tu é profissional liberal e tu te autodetermina. Sim.
mas a tua jornada é 20 horas Sim, por a dia, tua cara. agenda Sábado passa a e ser o teu domingo. senhor. Com sábado e domingo. E tu acha que tu é senhor de ti, mas na Sim. verdade tu é servo do tempo, né? Exato. Sabe? Tu é servo não do tempo cronológico, mas do tempo histórico. Você acha que está preenchendo todos os papéis que você deveria preencher e está te realizando, quando na verdade tu está te esvaziando, né? Não, isso corporal, em termos de saúde, o corpo acaba refletindo. Claro. A gente começa a ter colesterol, sabe? Eu nunca tive claro. taxa de colesterol, Sim, hipertensão, elevado, começa né? a ter tudo A e era um pressão guri. alta. Começa um Isso guri são com isso aí. sinônimos São sintomas. Sintomas que o teu corpo tá rejeitando. Tá rejeitando essa tarefas, assim. Exatamente. E eu acho até que nesse contexto aí, dessa aceleração que todos nós, inevitavelmente, né? Sim, Temos metas, nós temos metas e etc. Eu acho que nesse sentido é que a filosofia entra, assim, como para dar uma freada na gente, né? Cara, perfeito. Sim. E também para dizer assim, ó, para ter essa capacidade de perceber a tua conduta e refletir sobre ela, né? Exato. Nos oferece pelo menos nem que seja um alfinete nos alfinetes, mas espera aí o que tu Cara, perfeito. o que tu tá fazendo. O Leandro colocou na chamada do nosso podcast, tem que o Leandro colocou ali com uma felicidade tremenda, assim, que a filosofia é uma instância crítica do direito. Eu acho que ela é crítica de tudo. De tudo. Da vida, de tudo. De tudo. Eu acho que sem a filosofia, hoje eu vejo assim, ó, puxa vida, tu tem 1000 vidas dentro da filosofia, né? 1000 vidas que tu consegue analisar de vários, porque cada vez, eu acho que essa abertura é fundamental para quem estuda filosofia. Sim, Tu tem que estudar todos os filósofos, porque assim, ó, claro que isso é impossível quase, de tu conhecer todos, mas a partir de tu tens que ver com as lentes daquele, o que ele viu daquela realidade. Tu vai para Hegel, tu vai para Kant, tu vai para Aristóteles, tu vai para Platão. E isso, Conrado, a filosofia, por exemplo, que tu disseste, não é só o pensamento crítico do direito, não é só o pensamento crítico da psicologia, etc. E aí a pergunta que em geral se faz é, mas de onde então que a filosofia retira legitimidade para fazer uma crítica ao direito? Pois Quem é a filosofia para criticar o direito? Ou quem que é... Isso, aliás, é filosofia. Quem é a filosofia para criticar... Já está na filosofia, quem? A sociologia. Já está dentro. E aí uma resposta que deve ser elaborada é o seguinte, a filosofia tem legitimidade à medida que seu argumento seja assertivo. Exato, racional. Se o que ela está dizendo na crítica faz sentido, ela está legitimada. Exato. Perfeito. É uma pela razão. Que esta pergunta que tu colocas, ela própria já é filosofia. Já entrou Não no tem campo. como sair fora, né? Já não dá para sair do parquinho, vai ter que brincar agora. Na verdade, o direito às vezes diz o seguinte, não, mas eu também sou crítico de mim mesmo, não preciso da filosofia. Mas à medida que ele faz essa afirmação, ele está fazendo uma afirmação filosófica. Exatamente, cara. Ele já está no parquinho da filosofia. Ele já não se deu conta, ou renega a filosofia, mas o fundamental na filosofia é justamente a pergunta, né? Tu vê como tu entra no sistema hegeliano, tu crias uma negação, tu já tem uma negação aí, então tu tem uma proposição e uma negação, então é um negócio impressionante, assim. Senhores, nós já vamos no adiantado da hora. Eu queria saber se o nosso convidado, o João, ele tem uma última palavra para deixar para o pessoal que está nos assistindo a respeito de Hegel, a respeito da dignidade da pessoa humana, ou a respeito dos nossos tempos, ou a respeito do que ele se sentia à vontade aí para falar para nós. Tá bem, obrigado, Leandro. Bom, Hegel, né? Diria assim, ó, não comecem a ler Hegel. Tem coisa muito mais interessante, mas não tem nada mais satisfatório do que você estudar e começar a compreender os conceitos de Hegel. Eu, na experiência pessoal, a partir do segundo ano estudando ele, eu comecei a fazer as primeiras conexões. Então é isso que ele está falando. Mas é um filósofo de anos. Eu estudo Hegel desde 2006, então vocês façam as contas, vai dar quase 20 anos. 20 anos. E realmente estou um pouco afastado do Hegel agora por conta do trabalho, etc. Sim. Mas mais do que um recado sobre Hegel, eu deixaria um recado sobre filosofia, né? Não interessa a tua ciência, não interessa se você faz tecnologia da informação, etc. A filosofia sempre vai te dar uma porta fundamental, vai melhorar a tua forma de compreender as coisas e de dialogar com as pessoas. Então, a filosofia é sempre um bom acerto. Maravilhoso. Conrado, uma última palavra para deixar para eu acho que dentro disso que o João falou, né, da filosofia, eu tenho o meu trabalho, doutorado é sobre digamos assim,
resumindo aqui, a eticidade da dúvida, né? Eu acho que a filosofia, ela te provoca perguntas. E eu acho que nós temos que ter perguntas e colocar as coisas sob a perspectiva crítica, no sentido aí sim kantiano, né? Da crítica como análise, né? E se colocar também para ver se as nossas crenças, sejam elas políticas, né? De realidade todas, se elas são válidas. Então eu acho que e a filosofia te permite a te aproximar digamos assim, de uma pergunta correta, né? A partir então no sentido de crítica, né? De colocação em crítica da realidade, seja ela sob qualquer dimensão, colocando sempre essa pergunta de forma analítica, crítica, né? E eu acho que uma coisa importante que o João deixou nas entrelinhas, ou talvez nem tanto, mais explicitamente, que é assim, ó, nós temos que ler coisas difíceis. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Nós temos que fugir das coisas fáceis e procurar nos embrenhar pelas coisas difíceis. O mundo está precisando de profundidade, né? Porque é na profundidade que está a vida, que estão respostas, né? Então, acho que é isso aí que eu teria para dizer. Bom, eu gostaria de agradecer o Conrado, agradecer especialmente o João por ter atendido o nosso pedido, a segunda vez que participa conosco no Diálogos em Direito e Filosofia, a primeira vez à distância, em plena quarentena, e agora presencialmente tivemos a satisfação de te receber, João. E, aliás, você conseguiu preencher um gap aqui que eu tenho, pelo menos faz uns 10 ou 15 anos, né, de como esse conceito começou a migrar da filosofia e dessa questão moral para o direito, e você me deixou curioso. Agora vou me obrigar a dedicar um tempo a estudar o Hegel com toda a referência. E eu acho que uma outra coisa que o pessoal pode pegar, que foi muito importante agora, que vocês dois colocaram, né, que quem também sintetizou comigo uma vez numa conversa foi o Jaderson, que foi colega nosso na aula do professor Tadeu. Tipo assim... Tomás Aquino, ele trabalhou? Não, é Rawls. Ele sintetizou que a filosofia... Ele não disse essa parte, mas vou incluir, né? Filosofia muitas vezes é menosprezado, é considerado uma coisa não tão importante. Mas certamente, foi o que ele disse, é a coisa mais importante que qualquer um de nós, ou qualquer ser humano, pode fazer na sua vida, exatamente pelos motivos que vocês esclareceram. Isso. Então, para encerrar, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui no Diálogos em Direito e Filosofia. Tenho certeza que, se você vem acompanhando esses nossos debates a respeito do conceito de dignidade da pessoa humana na história do pensamento ocidental, hoje você teve grandes acréscimos no teu conhecimento e grandes possibilidades de estudo para o teu desenvolvimento. Muito obrigado, um grande abraço do professor Leandro Cordioli.